Olá, queridos amigos, o Roger está de volta com a segunda parte do vídeo, como prometi a vocês. Vamos lá? Já pedindo para você que está assistindo esse vídeo e não é inscrito no canal, se inscreva, assiste o vídeo até o final, assistam também os vídeos anteriores, né? Dê aquele joinha e aquele like. Eu geralmente gravo os vídeos à noite, porque eu tenho dois cachorrinhos aqui abençoados, o Thor e a Bela, e geralmente eles dão aqueles latidos no meio dos vídeos, mas estou gravando hoje pelo dia, esperando que eles colaborem. Vamos ao que interessa. Mas antes de iniciarmos essa segunda parte, só uma curiosidade: dia 3 de outubro, dia da abelha, dia 4 de outubro, dia mundial dos animais. Então, proteção a todos os nossos animais, principalmente nesse momento aí que estamos vivendo no ambiente Pantanal e Amazônia, mas proteção a todos eles. Bem, no vídeo anterior nós falamos algumas curiosidades sobre os insetos, falamos sobre algumas características e estruturas corpóreas e finalizamos com a parte da estrutura responsável pela nutrição dos insetos, né? Mostramos as peças bucais, algumas peças bucais que alguns insetos possuem. E hoje vamos desenvolver um pouco a conversa sobre a nutrição dos insetos, a reprodução dos insetos e seu desenvolvimento. Vamos lá? Um fenômeno da natureza bem curioso e interessante, bem relacionado à nutrição dos insetos, é chamado de mimetismo batesiano. Esse nome, batesiano, é em homenagem ao pesquisador Henry Walter Bates, que fez uma expedição na Amazônia para pesquisar alguns hábitos alimentares de determinadas borboletas e mariposas. E ali ele pesquisou e analisou e viu que algumas borboletas, elas tinham a mesma espécie, mas sabores diferentes. Elas se alimentavam de determinadas plantas que possuíam algum tipo de especialidade e elas adquiriam essa qualidade vegetal, e aí no momento em que o predador tentava comê-la, ele sentia o amargo ou o ardor e liberava a presa. Então era um mecanismo de defesa que eles encontraram para se defender contra os seus predadores. E esse mecanismo de defesa eles adquiriram, né, por consumir determinada planta e aí absorver alguma toxina ou algum produto que inibia a ação ou a digestão de determinados predadores. Mas como Henry Bates sabia do sabor daqueles insetos? Simples. Ele simplesmente provava os insetos, provava as mariposas, provava as borboletas, né? Muito amor à profissão. Bem, esse tipo de mimetismo está ligado diretamente com a nutrição dos insetos, mas também existem outros tipos de mimetismo que são insetos que são verdadeiros mestres na arte da camuflagem para poder fugir de determinados predadores. Os insetos se nutrem dos mais variados tipos de alimentos. Então, existem insetos que são herbívoros, que se nutrem, se alimentam de vegetais, de plantas,
como borboletas, abelhas, lagartas, alguns besouros. Existem alguns insetos que são carnívoros, que se alimentam de outros insetos, como a louva-a-Deus, a joaninha, a libélula. Existem insetos conhecidos como onívoros, que se alimentam tanto de outros insetos como de vegetais, como a formiga e a barata, por exemplo. Existem também outros insetos chamados de detritívoros, como o escaravelho, que eu falei no vídeo anterior, na primeira parte, e a mosca. Existem outros insetos também que são figuras importantes na manutenção e no desenvolvimento da cadeia alimentar. São chamados insetos decompositores. Alguns insetos que chamam de insetos de solo, como algum tipo de lagartas, grilos, cochonilas, percevejos e outros insetos. Mas vamos também chamar a atenção para um dos insetos belos que existem na natureza, tão bonitinho e muito infantil às vezes, a joaninha. Existem alguns jardineiros, pessoas que gostam de cuidar de flores, de plantas, que amam as joaninhas. Por elas serem carnívoras, se alimentarem de outros insetos, elas ajudam na manutenção das plantas, consumindo aquelas praguinhas que insistem em devorar flores, folhas e outros vegetais. A reprodução ela é muito importante para a natureza, porque ela contribui muito com a preservação da espécie. A reprodução entre os insetos, ela pode ser sexuada, ou seja, ela precisa da atuação do macho e da fêmea para que haja o nascimento de novas espécies. Esse nascimento ele pode ser por oviparidade, ou seja, a produção ou desenvolvimento de ovos, e aí eles lançam esses ovos no ambiente, e aí esses ovos eclodem para o nascimento de uma nova espécie. Mas em determinados insetos, esse desenvolvimento também pode ser por viviparidade, ou seja, o embrião se desenvolve dentro da fêmea e aí em um determinado momento ela libera esse embrião em forma de larva ou de ninfa e aí eles vão alcançando os seus desenvolvimentos até chegar à fase adulta. Mas também existem alguns tipos de reprodução nos insetos que são assexuadas, ou seja, não necessitam necessariamente da união do macho com a fêmea. Esse fenômeno é chamado de partenogênese e ocorre geralmente em abelhas, em machos de formigas e em determinadas espécies de pulgões. Quanto ao crescimento dos insetos após essa eclosão, vamos destacar aqui 3 tipos de desenvolvimento, que é bem melhor de entender com a imagem. Vamos lá. Então nós vemos aí 3 tipos de desenvolvimento dos insetos. Então vamos observar da esquerda para a direita. O primeiro tipo de desenvolvimento é a ametabolia, que é o desenvolvimento ametabólico, e no caso aí o exemplo é da traça do livro. Então, o ser que eclode do ovo, que é o inicial lá em cima, né, é na verdade uma miniatura do inseto adulto, que é a última imagem de baixo. Apenas o que diferencia são os órgãos sexuais que não são bem desenvolvidos. O exemplo central é o desenvolvimento embólico ou hemimetabolia. Eles estão usando como exemplo aí a barata. Então perceba que o primeiro ser ele possui realmente um diferencial com o adulto. No caso, eles têm uma metamorfose incompleta, porque as fases elas são imaturas, as ninfas são menores e diferentes da fase adulta, e o que diferencia também são as asas e os aparelhos reprodutores não desenvolvidos. O terceiro exemplo é usado a borboleta aí. Perceba que eles possuem uma metamorfose completa.
As formas elas são imaturas e bem diferentes dos adultos, e para cada forma existe um hábito alimentar diferente, né? Ela de larva, ela passa a lagarta ela passa a ser pupa, e a pupa ela passa a ser a espécie da borboleta, chegando à sua fase adulta. Isso também acontece com pulgas, com algumas espécies de mosquitos e formigas, e mostrada aí no exemplo a borboleta. Bem, espero que essa microaula tenha ajudado em alguma coisa, que algo de interessante tenha sido absorvido. Próximos vídeos virão, e não esqueça de se inscrever, de dar aquele joinha, aquele like, tá bom? Um abraço do tio Roger.